Queer Nation. Arteiras, arteiros e arteires do nosso canal, como é que vocês estão? Hoje a gente veio aqui para mais um episódio dessa websérie que tá ficando divinamente maravilhosa. E hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante que se chama corpos em transição. E a gente está usando as de transição, de propósito mesmo. E vamos falar aqui hoje sobre 3 artistas. A gente começa pela F. Godoy. F. Godoy é uma artista que nasceu em Sete Lagoas, em Minas Gerais, hoje vive em Belo Horizonte. E é uma pessoa que é transvestigênere. É um nomezinho meio grande, mas não é muito difícil de entender, porque é uma pessoa trans que está identificada no gênero não binário. Então é uma pessoa que trabalha dentro das suas obras a questão do hibridismo. Para ela, o hibridismo é o cerne do seu trabalho. Então hoje eu vou trazer aqui para você 2 obras dela muito interessantes. A primeira são Híbridas Hídricas. São desenhos que são feitos em aquarela e esses desenhos eles transitam entre animais que vivem na água, né, e plantas. Então ela cria desenhos, imagens que constroem essa transição. Essa questão do hibridismo a gente vê muito presente nesse trabalho, que é um trabalho muito delicado, muito bonito. E a segunda obra também, gente, é muito legal. É uma obra bem recente dela, que se chama Transparentes. É isso mesmo, é trans/parentes. Essa obra, o que ela fez? Ela, como domina o desenho, a técnica do desenho, ela fez fotos de amigas trans dela, várias amigas dela trans, fez um desenho digital, passou esse desenho digital para um tecido com a técnica de sublimação. E nessa técnica de sublimação ela passou essas imagens para um tecido e é um tecido translúcido. E durante a exposição ela convida para que as pessoas vejam esse tecido translúcido com as imagens dessas amigas que ela homenageia. São pessoas trans, num tecido translúcido, e o convite não é só para que você tenha uma experiência tátil, porque é um tecido leve, o translúcido te convida a você olhar além, e nada mais translúcido do que a gente trazer a nossa segunda artista, Ana Gisele, que é a Transalien. A Transalien, ela transita entre o mistério e a utopia. É uma artista performática pernambucana, radicada em São Paulo. Ela é DJ, curadora, idealizadora e criadora do movimento Marcha pelos direitos das pessoas trans e travestis. Gente, Ana Gisele traz pra gente Transalien. E ela traz também pra gente grandes questionamentos. A primeira obra dela se chama Calling the Aliens. Como a gente pode ver na própria imagem, tem aí um personagem, como ela se transveste nesse momento, uma antena, dessas antenas de TV, em que ela escreve Calling the Aliens. Agora vejam que interessante. O alien, pra gente, pro nosso imaginário, ele tá muito dentro dos filmes de ficção científica. E dentro desses filmes, dentro desse imaginário cinematográfico da gente, o corpo alien é um corpo estranho. E olha, vejam que interessante, que sutil essa metáfora e que ao mesmo tempo potente. Essa obra traz esse questionamento de como esse corpo trans é percebido dentro da sociedade heteronormativa como um corpo estranho e nos convida a conversar, a falar com outros corpos, com outras possibilidades de corpos. E falando em outras possibilidades de corpos, nós temos a segunda obra, que se chama Entidade de Mim.
Nessa obra, ela também se utiliza de uma estética futurista sensacional. E ela se utiliza de diversos elementos para transformar o seu próprio corpo numa entidade. E o que é interessante também da gente refletir é da gente pensar que dentro dos contextos religiosos, levados, né, ao sagrado, nós temos uma presença muito forte do binarismo. Do binarismo no sentido de ou é um deus ou é uma deusa. E aqui não vou entrar nem em questões religiosas muito profundas, mas só de uma coisa para a gente poder refletir. E quando ela traz essa performance para a gente, ela nos convida a pensar em outras possibilidades de entidades que estão fora do binarismo, mostrando que também outros corpos podem ser entidades. Olha que legal! E já que estamos falando de outras possibilidades de corpos, a gente vai sair um pouquinho do Brasil e vamos para a Ásia, para a gente conhecer esse artista transmasculino surdo. Gente, para começar, Chalamet, ele desenha, ele pinta, ele faz videoarte, ele é modelo da Calvin Klein e é, além de tudo isso, um grande ativista das pessoas trans com deficiência. Então ele produz dentro da videoarte diversas entrevistas trazendo essas pessoas para o nosso conhecimento. É legal a gente trazer esse processo dele, porque todas as obras, como eu já falei, tratam desse processo dele de transição, que se passa desde a infância, ele chega na adolescência, passando por diversas transformações, intervenções cirúrgicas, hormonais, para que ele conseguisse se sentir como ele realmente é. Chalamet traz pra gente uma obra muito potente e significativa que se chama Autonomia, ou Autonomy. A obra é o seguinte: ele constrói esse corpo de cera no qual ele entra em contato, ele dialoga com esse corpo de cera, ele conversa. E que na verdade, gente, esse corpo de cera não é só um corpo de cera. É o reflexo de todo o processo que ele viveu, de todas as intervenções cirúrgicas pelas quais ele passou. Percebam que não é só uma questão particular do Chalamet, de estar em contato com a sua própria história. Chalamet também convida o público a conhecer essa própria história. Ele se desnuda e mostra para o público todo o processo pelo qual ele passou, sensibilizando as pessoas. Então nós fechamos aqui o nosso vídeo sensacional que traz, minha gente, um outro olhar sobre a própria história da arte. Porque dentro da história da arte nós temos corpos binários. A história da arte sustenta muitos corpos binários e nós estamos aqui exatamente para trazer outras possibilidades de corpos, outras possibilidades de expressão de arte. Eu deixo aqui o meu abraço e até a próxima.